antes de mais nada, pera. Tem gente nova. Tem gente nova, que eu sei que tem gente nova na vida. Então, eu preciso me apresentar, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bel Ferreira e eu sou Dani Kimetchuki. Eu já tirei sarro várias vezes na vida. Nós rimos muito de apresentações. Porque a gente esquece de se apresentar, como se o universo soubesse da nossa existência. Mas não é assim que funciona. Tem sempre... A fotografia, ela tá se reciclando, né? E aí a gente brinca que a Dani não gostava muito de falar. Não gosta ainda muito, mas ela tem falado mais. E aí a gente brincava que a única coisa que ela falava era o nome dela. Mas agora ela tá falando muito mais que o nome dela. Certo? Certo. Então, ó, vamos lá. Entrar no assunto da live de hoje. Você não precisa de estúdio para se tornar um fotógrafo newborn de sucesso. Nós passamos um ano atendendo na casa do cliente. O nosso objetivo era ter um estúdio, mas existem muitos fotógrafos hoje em dia, fotógrafos bem-sucedidos. E muitas vezes, quando se fala de estúdio, tem pessoas que acreditam que se eu não tenho um estúdio, eu não consigo melhorar. E assim, gente, na verdade... O que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa no estúdio? Por exemplo, eu não tenho estúdio, será que eu posso ser um bom fotógrafo? Ou ser um fotógrafo newborn? Independente de ser bom ou ser ruim, eu preciso ter fotógrafo? Será que eu vou ser fotógrafo no estúdio? Eu quero ter um fotógrafo pra ser bom. Não, né? Nós passamos um ano, não necessariamente por opção, foi mesmo porque a vida nos impôs, assim, olha, você não tinha o dinheiro para ter um estúdio, você vai trabalhar desse jeito. E nesse ano, por escolha, a gente fez algumas... É que eu ia repetir a palavra. A gente fez algumas escolhas nesse mesmo ano para que pudéssemos ter um estúdio. Isso foi uma escolha nossa. Ter estúdio era uma escolha nossa desde o início. Se a gente pudesse, a gente teria um estúdio desde o início. Nesse ano que a gente trabalhou na casa do cliente, foi um ano que foi assim, penei bastante, assim, comi o pão que o diabo amassou em algumas situações, não porque não tem um estúdio, mas porque a gente estava começando e não sabia lidar com diversas situações, a gente não sabia como selecionar as coisas para levar para casa do cliente, a gente não sabia como lidar com o cliente, como... dominar a iluminação, a gente não sabia nada, a gente estava começando, seja, vai ser mais difícil. O fato de não saber tudo isso que a Dani falou, pesava muito, né? Olha só, gente, o quanto a falta de conhecimento pesa. É uma mala extra que você tem que carregar. Hoje, eu trabalho na casa do cliente. Eu tenho meu estúdio, mas eu atendo na casa do cliente quando necessário. E a gente já vai chegar nesse ponto. Quando você vai trabalhar, atender na casa do cliente, além de todas as malas que você já precisa levar, ou de todo o conteúdo que você precisa levar ali, você vai ter uma mala extra. Essa mala, ela pode ser uma mala carregada de experiência, e se for isso, é leve, tá tranquilo, você dá conta de levar. Ou essa mala pode ser uma mala carregada de falta de conhecimento, e se for isso... ela é muito pesada, ela vai te atrapalhar muito, muito mesmo. Então, isso aconteceu comigo. Então, eu queria já ter um estúdio, antes mesmo de iniciar na fotografia newborn, eu já tinha o sonho de ter um estúdio. Antes de saber o que eu ia fazer da minha vida, eu já queria ter um estúdio. Não importa, quero eu ter nasci estúdio. E falei pra minha mãe, eu quero ter um estúdio. Não importa, não sei o que eu vou fazer com ele, mas eu quero não ter. era verdade? Eu queria ter, eu sabia a diferença. E se eu soubesse, se eu fosse hoje a pessoa... que eu era antes, não ia fazer diferença eu ter estúdio. Só faz diferença hoje para mim ter estúdio porque eu sei o que fazer com ele. Se eu tivesse só um estúdio e o mesmo conhecimento lá daquela época, não ia ter feito tanta diferença. Mas naquela época a falta de conhecimento pesou muito. E eu, como muitos de vocês, acreditei que o estúdio salvaria a minha vida. E na verdade o estúdio não salvou a minha vida. O que salvou a minha vida foi o conhecimento. É a mesma coisa que pensar assim, eu quero ter foto melhor, então... eu vou comprar uma câmera full frame, uma lente fixa, e isso vai resolver o meu problema. Não vai resolver o seu problema. O seu problema é falta de conhecimento. Se você não tiver conhecimento, só tiver um equipamento melhor, tiver um monte de props, acessórios, um monte de roupinha, um monte de coisa, um estúdio incrível. Se você não tiver conhecimento para usar, saber usar essas coisas, não vai fazer diferença. Então, conhecimento é o primeiro passo para qualquer coisa. Então, assim, gente, não ter um estúdio não deve, de forma alguma, ser uma barreira para você iniciar na fotografia newborn. Ou em qualquer área da fotografia. Mas eu sou fotógrafo de retrato. Não importa, cara, põe um fundo ali atrás.
põe uma luz, você pode fazer aqui nessa sala, em qualquer lugar, na verdade, tá? E o mais importante, existem pessoas que precisam de um nível de certeza muito grande para agir. E o que esse nível de certeza traz? Ele traz a crença de que um estúdio é totalmente necessário para você sobreviver. Como eu falei para vocês, no meu caso, ter estúdio foi uma escolha. Essa escolha veio muito antes de eu sentir a necessidade. Eu senti a necessidade já no primeiro ensaio, confesso, mas essa escolha veio muito antes. Era só a querência. A escolha veio... Queria porque queria. É tipo o bebê batendo o pé no chão, eu quero! E tanto que quando a gente teve um estúdio mesmo, a gente acreditou que estava pronta financeiramente para isso, a gente não estava. A gente quase se ferrou com isso. Porque assim, um estúdio é custo. Você tem que pagar água, luz, às vezes condomínio, aluguel. Você precisa montar o espaço, você vai gastar para montar esse espaço. Acabamos de receber um e-mail de reajuste no valor do aluguel. Em plena pandemia, gente, o cara quer aumentar. Ele já queria quando começou a pandemia. Agora ele mandou, eu segurei um pouquinho, agora vou aumentar. Ou seja, é uma grana, gente. Se você não tem fluxo, tá começando, isso vai onerar, isso vai gerar um valor negativo ali, que você vai ter que pôr dinheiro do bolso. E muita gente, nesse período de pandemia, fechou o estúdio, entregou a sala, começou a atender na casa do cliente e não se arrepende de fazer isso. E teve gente que veio falar comigo, tem uma aluna do treinamento newborn que veio falar comigo e ela falou assim, deixa eu só lembrar aqui como é que era. Ela queria pagar para uma pessoa para poder usar a sala dela. Na verdade, ela pagava um valor para uma pessoa para usar a sala dela. E essa pessoa, tipo isso, pagava um valor X que foi combinado entre elas. Uma fotógrafa que, tipo, você pode usar aqui, eu te alugo por X, fixo. Chegou a pandemia que ferrou, ela começou a fazer isso e, sei lá, deu 3 ensaios que a pessoa fez lá, ela já quis aumentar o valor. E aí ela veio conversar comigo, o que eu faço? Eu indiquei uma outra pessoa para ela conversar, para ver essa questão, o problema era a distância, né, da cidade, só que aí eu falei assim, por que você não volta a atender na casa do cliente? Ela não soube me responder o motivo, mas eu sabia a resposta. Eu só queria que ela tivesse a coragem de me dizer. Como ela não teve, eu falei, você não quer porque você acredita que fazer isso é dar um passo atrás. É regredir no tempo. É como se você tivesse, tipo, putz, eu fracassei. Fazendo um downgrade. E na verdade não é isso, gente. O momento, ele pediu. Algumas pessoas tiveram mais consciência com as outras. No nosso caso, eu conversei com o cara no período que começou a pandemia, a gente ficou quase 2 meses fechada, sem atendimento, pagando aluguel. Eu conversei com o dono da sala e falei, olha, colabora, né? Porque a gente também vai ficar sem atender. Eu não quero deixar de te pagar, mas eu também não vou ter dinheiro entrando nesse período. Então, eu preciso dar uma organizada aqui no fluxo. Então, pensar nisso não é dar um passo para trás ou fazer um downgrade ou fracassar, gente. Não olhem para esse tipo de situação dessa forma. A gente precisa olhar para uma situação diferente. Vou atender na casa do cliente. E aí o que você faz? Eu vou atender na casa do cliente. Porque eu não tenho estúdio, porque eu sou uma pessoa fracassada. Ai, meu Deus, eu sou ruim, porque nem estúdio eu tenho. Gente, muda o discurso. Quando a gente começou, nós não tínhamos estúdio, não tínhamos condições financeiras de ter um estúdio, por mais que a gente quisesse. O que a gente fala para o cliente? A gente vai atender na sua casa, porque é melhor, a gente leva tudo no conforto do seu lar, a gente faz home studio, não, como é que é? Home service. Né, tua irmã que trabalha lá. Gente, nos Emirados Árabes, quando vão fazer, a maioria das pessoas, assim, dos árabes, não quer ir no estúdio, eles querem que atenda em casa. E eles chamam isso de home service. Então, gente, muda o discurso, porque atender na casa do cliente não é ruim. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho para levar, para montar as coisas e desmontar, levar de volta. Não, e depois que você sabe o que fazer, o que levar e como fazer, isso é tão rápido. Você pega a prática no comecinho, às vezes é tipo, ai meu Deus. Mas aí você pega a prática, fica mais fácil. E você tem um bom argumento para falar para o seu cliente, eu tô indo na sua casa, no conforto do seu lar, você tá tranquila, não precisa sair, pronto. Argumento perfeito. E assim como agora que a gente atende em estúdio, a gente fala, nosso estúdio é preparado para receber os recém-nascidos. É verdade, é um fato, é preparado, tá tudo ali no esquema para os pais terem o maior conforto possível. Então, tem vantagens em atender em casa para o cliente? Sim, tem vantagens em
cliente estúdio, sim, mas aí você tem que ter o argumento certo para o seu Sim. negócio. Tem prós e contras para tudo na vida, né? Ó, a Pamela ali tá falando que tá adorando, que os clientes estão adorando, que ela tá atendendo em casa. A Lu disse que ela, quando atendia em casa, ela tinha os argumentos para atender em casa. Que hoje são os nossos argumentos contra. A gente também tinha, quando eu ia atender em casa, meu argumento não era necessariamente contra estúdio, mas a favor da casa. Sim, hoje, prós não é ir na casa do contra ir na cliente. casa, é a favor do estúdio. Como foi para você ser um fotógrafo newborn sem estúdio? Como foi para nós? Nesse começo, nos primeiros newborns, caso, eu fui, mas depois a irmã da Bel começou a ser assistente e eu comecei você a foi ficar no em casa. primeiro, que foi no do William. Sim. Aí na Alice, que foi a segunda, foi a Ana que foi comigo. Não, a Ana foi, mas eu tava junto. Você tava? Eu não lembro, eu lembro da Ana e não lembro de você. E depois Daí a você gente foi no foi do o menininho do lá na Enzo. praia. Não, do o Enzo, do Enzo tava foi a tua irmã. antes. Não, o Enzo da Maiara. Ah, sim, o Enzo. Que foi acho que o terceiro. Daí veio o da praia, que você tava junto. Em 2014, Eu acho que lá a pelo irmã da Bel quinto ou começou sexto, a ser assistente. a Dani não foi muito nas casas comigo. Por isso que, então, tipo, por isso que ela pode me perguntar como é que foi pra você, porque ela não ia. Nossa, eu e minha irmã, caramba, gente, vocês não têm Nossa, a Bel ideia. levava tanta tralha, gente, desnecessária. E eu levava muita coisa miúda pra carregar na mão, pra empilhar caixas organizadoras. Não façam isso, levem em malas. Eu passei 1 ano atendendo na casa do cliente, e aí eu tive vários desafios. Que desafios eram esses? Cara, eu pegava, primeiro, o meu escritório era na casa do cliente. Como assim? A gente morava, né, nesse período lá na casinha que a gente apelidou de barraco de favela. Era uma casinha pequena, barraco de favela porque era uma casinha muito pequena, do ladinho da favela mesmo. Para economizar grana, a gente decidiu pagar um aluguel lá naquela região para poder ter um estúdio 1 ano depois. Então, nesse ano, a gente estava lá e eu tinha que sair. Acho que depois de uns meses que a gente começou a trabalhar com o newborn, até sofá teve que sair um pedaço ali, porque não cabia tudo que a gente precisava. Não tinha escritório em casa, a gente tinha 2 mesinhas, uma para mim, uma para Dani, que era escrivaninha bem espremidinha, assim, para poder usar um computador. E era notebook ainda na época que a gente começou usando notebook e terminou usando notebook. Terminou não, né? Tipo, hoje. Mas aí, por que não era o escritório? Porque eu tinha que fechar contrato com o cliente. Eu ia na casa do cliente fechar contrato com ele, ou marcava com ele em algum lugar, algum café, alguma coisa assim, mas a maioria era na casa da pessoa. Eu ia lá com um iPad ou então com um notebook para mostrar fotos e coisas assim, às vezes com um álbum. Eu não tinha tanto hábito de mostrar álbuns nesse começo, mas mesmo assim eu tinha um, pelo menos. Ia lá com um álbum para ele ter uma noção, porque eu estava começando, eu precisava dar a ele uma noção daquilo que eu fazia. E, inclusive, meu primeiro álbum de newborn era uma mistura de tudo que eu já tinha fotografado na vida ali, de recém-nascido, de bebê maior até, porque eu não tinha tantas fotos para mostrar. E eu pegava isso e ia na casa do cliente, levava contrato, levava caneta, levava maquineta, levava cartão. Cartão não, maquineta. Para passar cartão. Fazia tudo isso, gente. Isso nunca foi desculpa para eu vender ou para mas como é que você vai fazer? Hoje em dia você faz tudo online, se você quiser. Hoje em dia os clientes não querem mais ir no estúdio para fechar contrato, eles veem tudo pela internet, eles olham o nosso Instagram, eles olham o site, tem um monte de coisa, a gente tem videozinho de making off, isso é legal vocês também terem. Faz durante a sessão, faz do celular alguns videozinhos, faz alguns stories, o Reels, várias coisas, assim, videozinhos curtos que ajuda o seu cliente a ter noção do seu trabalho, ou do seu espaço, ou a forma que você faz a sessão. A maioria dos fotógrafos que eu conheço começaram sem ter estúdio. A maioria, tipo, 90% ou 95% começaram sem ter estúdio. Tem 2 casos que eu vou citar aqui, que são interessantes, são bem legais. Um deles é de uma colega nossa, que é de Minas, a Mari. Ela até hoje, ela tá, acho que há quase... Deve estar uns 6, 7 anos ou mais. Eu não sei quantos anos ela tá, mas ela tá muito tempo na fotografia de família, na fotografia de até hoje eu tô por não ter estúdio. E ela não tem porque ela não quer. Exatamente. Ela não quer mesmo. Isso nunca foi um problema na vida dela. E ela tá por aí, viajou já. Esse começo de ano, a gente foi para Portugal juntas palestrar no maior evento da Península Ibérica. É um evento que é entre França, Espanha e Portugal, acho que é o maior que tem de fotografia. A gente palestrou lá e a Mari também palestrou, foi falar sobre fotografia de família.
Então, e ela não precisou de um estúdio para estar lá, ou para fazer sucesso na região dela, ou para estar em tudo que é evento também palestrando junto com a gente. E aí, tem uma outra pessoa, que eu nem sei se está aí, a Lê Rimmer, que ela começou também atendendo na casa do cliente, e o primeiro estúdio que ela teve foi em parceria com uma outra fotógrafa, que foi a Nanda Thierry, as duas do Rio. Elas se uniram, não viraram sócias. Existia o estúdio Nanda Thierry, o estúdio a Lê Rimmer, só que era no mesmo espaço. Então, elas só conciliavam a agenda delas e compartilharam o espaço. Elas dividiam as despesas desse espaço, cada uma tinha seus próprios, seus acessórios, suas coisas. Quando elas queriam, elas se emprestavam ali, mas cada uma tinha suas coisas, e aí elas conciliavam a agenda e dividiam o espaço. Por quê? Porque era caro ter estúdio, ainda é caro ter estúdio. Então, foi uma forma que as duas viram, e claro, tem que ter um discernimento e uma evolução, a mente muito evoluída para você conseguir fazer dessa forma, porque não é uma sociedade. E durou por um bom tempo, a gente fez algumas vezes workshop lá, né, Dani? Bem legal o espaço. E aí chegou um momento que a Nanda foi para um outro lugar do Rio, foi morar em outro lugar, quis ter um estúdio em outro lugar, então cada uma foi ter o seu estúdio agora, tem pouquíssimo tempo. Mas até então as duas tiveram um estúdio junto. Isso é muito legal, é uma forma, talvez, de você conseguir, sem precisar ser uma sociedade. Mas, como eu falei, isso tem que ser muito bem conversado, muito bem administrado, né? Aquela coisa de... como é que fala? Quando é conversado, esqueci, tem um... O que é combinado não sai caro. Exatamente, porque, né? O que é conversado Então, não sai caro. E aí, quando a gente fala de fazer fotografia newborn na casa do cliente, quais são os maiores obstáculos que os fotógrafos passam? Quais são os perrengues que a gente acaba passando quando vai na casa do cliente? Eu acho que existem duas coisas que estão no topo da lista. Duas coisas que estão no topo da lista, assim, de, tipo, a dificuldade nível master, assim, de todo mundo. Uma é a iluminação para quem trabalha com a luz natural, ou a iluminação para quem está iniciando. Se você está iniciando e vai na casa do cliente, fica muito mais difícil, independente se você usa luz natural ou não, porque você está iniciando, está aprendendo a lidar. Essa era uma grande dificuldade nossa. Quando a gente começou na casa do cliente, a gente nem se preocupava com a iluminação, né? O fotográfico que tem. E aí, com o tempo, a gente começou a perceber que faltava iluminação, que cada casa tinha uma luz diferente, que às vezes você vai numa casa que tem uma janela bem pequenininha, ou que a parede do outro lado é laranja, reflete uma cor bizarra, e atrapalha, você começa a não ter um padrão de iluminação, ou falta luz mesmo. E aí, o que a gente fez? O que a gente optou para resolver esse problema nosso? A gente tinha um softbox com luz contínua e levava para a gente usar na casa do cliente. Mas não foi desde o começo, assim. Não foi desde o começo. Demorou para cair a ficha que a gente precisava dar uma luz. Primeiro eu tentei com flash rebatido, aquele flash dedicado, né? O speed light, não deu certo, não funcionou bem. E o que a gente mais fez, que a gente mais usou e deu certo, foi o softbox com a luz contínua. Inclusive, até hoje, eu indico usar um softbox com uma lâmpada de LED, uma lâmpada grande de LED. Não pode pegar, não, foi sem querer. Mas aí, gente, tem uma outra questão, que é o espaço. O espaço, ele tem pode ter dois problemas. O espaço em metro quadrado, de fato, né? Quando a gente fala de espaço, literalmente falando do espaço que temos para fotografar. Às vezes é um espaço limitado, é pequeno. E aí isso influencia na sua iluminação, na sua produção. Pode influenciar no ângulo, pode influenciar na produção. O espaço em relação a ambiente também pode influenciar na sua sessão, porque, eu não consegui aquecer. Ou estava muito quente, eu não consegui deixar mais fresco. Isso pode influenciar na sessão. O espaço em relação à energia e o espaço em relação ao design. Por exemplo, a parede era verde-limão. E a luz entrava daqui, ó, dava aquela chapuscada ali naquele verde-limão e voltava e o bebê ficava verde. Isso tudo pode acontecer. E aconteceu comigo tudo isso que eu tô falando com vocês. Já aconteceu, por exemplo, no Japão, eu já fotografei Japão, eu pelo menos não conheci nenhuma casa grande no Japão. Os espaços no Japão são compactos. E não é uma questão de classe social, não, são compactos mesmo. E eu já fotografei um newborn lá no Japão, na casa da cliente. Quando eu fui para dar um curso lá e ela sabia que eu ia passar por Tóquio, ela me contratou
e eu fiz a sessão desse bebê. O espaço que eu tinha entre o sofá e a televisão, que era o maior espaço, não cabia o meu fundo de 1,5 por 1,5. Ficou um espaço assim de fundo que teve que ficar meio amassadinho assim. Que tinha luz natural, que não era ruim, era excelente a luz. Eu tinha que ficar bem de costas para ela para fotografar o bebê, ou seja, eu tive na frente não tinha saída. E eu não tinha um softbox, e eu não tinha flash, e não sei nem se eu teria onde colocar caso eu tivesse. Talvez, né? Não sei. Mas no momento eu consigo lembrar do espaço, então eu tive esse problema de espaço. Já tive problema de espaço que, putz, cara, a única luz natural entra daqui e a parede tem uma cor bizarra. Vai assim mesmo, o que você vai fazer? A luz, deixei ligada. Esqueceu a luz o lustre ligado, que era amarelo. A única vez da vida, da minha existência, que eu me lembro que nevou em Curitiba enquanto eu estava aqui nesse mundo, eu tive uma sessão newborn no dia seguinte, tava um frio do janho, assim, em Curitiba. A mãe já tava deixando o coisa ligado lá, o aquecedor ligado, já tava pedindo deixar 2 horas e lá, não quente. Teve que ser a sessão enrolada no app, ou de roupinha. Por quê? Porque tá frio, não dá pra esquentar. Isso é uma coisa complicada, assim, se você mora no lugar, por exemplo, no sul, que é mais frio, e tá um dia frio, a gente leva um climatizador, leva aquecedor, só que às vezes a casa do cliente, quando você liga isso tudo na tomada, a fiação elétrica não suporta essa tensão que tá passando, cai a luz, aí você tem que ir lá, ligar de novo, então tem que ver essas coisas que influenciam, você tem que procurar o lugar da casa mais adequado para isso, talvez um quarto que é menorzinho, você consiga aquecer mais rapidamente do que a sala, vai que a sala é enorme, tem um pé direito alto, e aí você nunca aquece, então tem essas coisas que você deve levar em consideração. Quando você começou a atender na casa do cliente, quais foram os seus maiores erros? Justamente onde todos os obstáculos estão. Espaço e iluminação. Já teve metade de um ensaio com uma luz amarela e outra metade com uma luz azul, porque eu estava com softbox e uma luz de lustre laranja ligado em cima. Gabriel viu e falou, nossa, esqueci o lustre ligado, desligou. Vou desligar, o bebê ficou laranja na metade do ensaio e azul na metade do outro. O resto fica azul. Várias questões de não observar, a gente não importa quão pequeno seja o espaço, se você observar e estiver preparado para ele antes, você vai conseguir. E o que você fez para conseguir superar essas dificuldades de atender na casa do cliente? Primeiro ponto, pede uma cliente. Eu não pedia também, eu chegava lá, era uma surpresa. Todo dia eu chegava assim, putz, o que eu vou fazer, né? Deixa eu olhar, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Não, para com isso. Comecei a pedir, falava para os pais assim, normalmente as casas que eu ia no início, tinha algumas exceções que eram casas tão grandes que também era tão ruim quanto casas pequenas. Existe isso, gente. O mesmo problema que eu tenho numa casa pequena, eu posso ter numa casa muito grande. O espaço. Tem espaço demais, tem luz demais vindo de todos os lados. Ou não aquece. Não aquece, porque o pé direito cabe um dinossauro lá dentro. Então, assim, não importa se é pequeno ou grande, você vai ter diversidades da mesma forma. Agora, a diferença é quando você sabe lidar com elas. Por exemplo, aí eu comecei a pedir, manda para mim foto dos 4 cantos da sua sala, ou ela faz um vídeo, um 360 da sala. Daí a minha explicação eu só preciso ver como é o espaço para ver como é que eu vou me organizar quando eu chegar. Se precisa arrastar alguma coisa, se a gente olha assim e fala, nossa, essa sala não rola fazer, não. Será que você tem um outro espaço, um quarto? Antes mesmo de falar. Um outro lugar eu assim? nunca falei assim, tipo, essa sala não rola não, tá, gente? Só pra ficar claro. Você tem um outro espaço? Eu já mandava no mesmo momento. Você pode mandar 4 fotos dos 4 cantinhos da sala e de outro ambiente que você acredite que dê para fazer a sessão. Aí vai ser, por exemplo, do quarto do bebê ou do quarto da mãe. E pode ser que seja o melhor lugar. Porque, por exemplo, se for uma sala com o pé direito muito alto, você não vai conseguir aquecer, aquele dia tá frio, aí ela mandou imagens do quarto do bebê, você olha e fala, nossa, aqui o quarto do bebê vai ser mais fácil, porque é menorzinho, vai ser mais fácil de aquecer, então vou escolher o quarto, aí você já tá preparado. Então vamos lá, olha só, quero compartilhar aqui fotos, né, fotos, vamos lá. Primeira coisa, eu vou mostrar rapidinho para vocês fotos do nosso primeiro estúdio.
Nosso primeiro estúdio era para se concentrar todo nesse espaço. Mas ali onde vocês estão vendo um tapete redondinho, era para ficar o puff e o tripé, que segurava a manta. Mas aí, com isso, a melhor forma que eu tinha para usar ali, e do lado que eu queria usar, obstruía a porta do banheiro. Então eu fui para o outro ladinho, que era uma salinha fechada. Aqui já é o segundo estúdio. Só deixa eu sair um pouquinho daqui, porque aqui tá misturado. Ó. Então aqui é o primeiro estúdio ainda, a partezinha na mesma sala ainda, onde eu sentava e fechava contrato com o cliente, era dentro da minha casa. Então o primeiro estúdio foi dentro de casa. Aqui é da escada ali, eu morava na parte de cima. Enfim, foi o primeiro estúdio. Esse aqui foi o segundo estúdio. Peguei de um vídeo, não achei a foto dele, então catei de um vídeo aqui. Tô tremida. Olha lá, ó, como eu não tinha nem suporte, gente, eu tinha um tripézão lá, ó, trabalhei muito tempo com isso. Não é desculpa pra ninguém que na a vida. gente mandou fazer numa estofaria e Era um tripé esse puff aqui, ó, com um varão. esse puff, o tripé, ó, no primeiro estúdio isso aqui. O climatizador, o aquecedor que a gente usava, levava na casa do cliente. E agora eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês de fotos realizadas na casa do cliente. Ah, Bel, mas dá para fotografar com os pais? Sim, você acha uma parede ou leva um fundo para usar. Aqui, essa parede, bem atrás do pai, aqui no cantinho, atrás do ombro do pai, tinha um móvel marrom. Ele apareceu um pouquinho na foto, mas aí eu tirei. Mas para isso, eu busquei a parede mais lisa que tinha para poder fazer essas fotos. Ó, tudo feito na casa do cliente. Isso aqui foi o ano passado. Olha que incrível. O fundo eu levei, puff, um puff pequeno com o meu flash. Isso aqui também foi em outro bebê já, na casa do cliente também, ó, com as irmãs. O fundo que eu levei também. Dependendo do fundo que tem na casa do cliente, você pode usar o fundo do cliente mesmo, você pode usar o piso do cliente, né? Aqui, ó, de puff e aqui de puff também. Então, gente, atender na casa do cliente, fazer fotos na casa do cliente, não é um problema. Isso não significa que você vai ter as fotos piores por conta disso. Você precisa compreender a dica que eu vou dar aqui para encerrar a live, a dica que você já pode começar a colocar em prática é se mantenha informado. A gente leva a fundo infinito, sim, Alessandra. A Alessandra perguntou. E usa quando é necessário, porque pode ter casos. Teve uma vez que a gente foi fotografar em Governador Celso Ramos, que o piso da casa da família era de madeira de demolição. Era incrível, incrível. Então a gente usou. Isso faz muitos anos. Nunca mais eu peguei uma casa com piso daquele, mas a gente usou aquele piso. Eu queria ter aquele piso no meu estúdio, se eu pudesse. Era incrível. Nunca tentaram softbox com flash e não tocha? Não, Rafael, eu já usei o flash speedlight, mas não com softbox. Nunca usei, nunca testei para te falar. Eu uso atualmente, tem acho que 2 anos mais ou menos que eu tô usando o Einstein e para mim super supriu a necessidade. Hoje mesmo eu testei uma nova iluminação, que é de LED, e eu vou até, se vocês quiserem ficar aí, eu vou compartilhar aqui o resultado com vocês. Realmente simula a luz natural. Eu sei porque, cara, a luz natural, ela tá aqui fincada na minha vida, na minha história. Então, a gente passou mais de 4 anos trabalhando com luz natural. A gente fez o ensaio de hoje usando flash, né, que é o que a gente costuma usar, flash. E como a gente tá com uma luz, uma parede de LED, a gente testou também para ver como que ficaria. 8. A gente ligou, fez uma foto com a parede LED e uma com flash, para ver o que Aí, agora deixa eu só que filtrar. dava. Só que assim, gente, eu preciso que vocês entendam só uma coisa. Não tem configuração, tá? Eu peguei a luz que estava, a mesma configuração que estava usando o flash, eu desliguei o flash rapidamente para testar essa parede de LED, então eu não configurei balanço de branco nem nada, eu deveria ter mexido. Só queria ver assim, ó, porque eu estava muito ansiosa para testar. Eu testei, então vocês vão ver que o balanço de branco tá bem diferente, mas porque não houve ajuste, ok? Vamos lá. A primeira foto que foi feita com flash e a segunda foto foi feita com uma parede de LED.
Ó, vocês estão vendo a diferença de cor? Essa cor aqui do flash é a cor real, porque a minha configuração da câmera estava certa para o flash. Então, apareceu certinho a cor dele. Aqui do lado, vocês estão vendo que está levemente cinza, né? Ele perdeu um pouquinho da cor. Ou seja, o bebê Mas da esquerda foi fotografado com flash, o bebê da direita foi fotografado com a luz de LED. só que eu não mexi no balanço de branco na câmera para ajustar isso. Eu só fiz correndo a imagem. O que eu quero que vocês vejam aqui é só a iluminação. Como, para quem trabalha com a luz natural, sabe que aqui, ó, esse LED aqui, ele tem 95%, o IRC dele é de 95%, que representa o índice, o índice de reprodução de cor, que se equipara, é muito próximo da fidelidade da luz natural, né? Então, aqui, ó, dá pra usar perfeitamente bem. Foi muito, muito massa. Depois eu vou editar essa foto, porque daí eu vou equilibrar aqui o balanço de branco dele, e aí eu posto lá no Telegram.